A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 33. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vá até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Olha o que eu já destaco aqui. Eles responderam conforme as instruções de Jesus. Nós não devemos responder de acordo com os nossos achismos, mas conforme as instruções de Jesus. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Então já vimos também este capítulo e sabemos que aqui é uma profecia que se cumpriu. Se tu não assistiu os vídeos sobre as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Senhor Jesus, uma das profecias é justamente essa aqui, de que Jesus não ia entrar em Jerusalém montado num cavalo, vencendo como um rei político, como Davi, que ia colocar os romanos para correr, aquela imagem, aquele, vamos dizer assim, estereótipo do vitorioso como Davi foi, conquistador, né? Vencedor, vitorioso, não tem outra palavra. Davi venceu, subjugava os inimigos, desbaratava exércitos, né? Jesus entra humilde, um jumentinho, filho da jumenta, que nem era dele. E a gente viu, animal de carga. Jesus veio carregar as nossas cargas. E aqui tá bem claro, ó, o Senhor precisa dele. Então, o segredo da obediência é ser útil ao Senhor Jesus. Tu obedece porque tu quer ser útil ao Senhor Jesus. Tu quer fazer o que Jesus mandou. Tu quer seguir as instruções do Senhor Jesus. 8. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele fez uma visita de reconhecimento, né? Então aqui, o que é dito? O que é conhecido, identificado aqui? Domingo de Ramos. O que é isso? É essa entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. E a profecia também falava, ó, porque capas, os ramos, a festa, assim, festejando, comemorando, as multidões. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou.
a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Então aqui, Jesus se aproximou. O que eu vou destacar? Que agora, como a gente está em Marcos, nós já estudamos muito, né, em Mateus. Então, nós precisamos encontrar um outro ponto para que a gente possa se debruçar, meditar, refletir. Então, o que eu vou destacar dessa vez aqui, ó? Aproximando-se dela. O Senhor Jesus se aproximou da figueira. No 13, ele viu de longe. E vendo de longe uma figueira, aproximando-se dela, nada achou. Então aqui nós vamos parar e vamos discernir o que nós temos aqui. Quantas e quantas vezes, de longe, nós temos uma percepção, de longe nós temos uma ideia, a gente cria até uma história na nossa cabeça, né? Uma narrativa, a gente se empolga, a gente se encanta, se apaixona, de longe. Quando tu chega perto, quando tu te aproxima, tu não acha nada. Tu já entendeu, né? Sabe o fermento? Cresce, cresce, cresce. Quando tu vai ver, é oco. Não tem nada dentro. Não tem recheio. Nós não somos desses que julgam pela aparência. O que nós precisamos? Ver os frutos. É pelos frutos que tu conhece a árvore. Tu olha de longe e tu diz, é uma figueira. Oh, desculpa, é uma figueira. Deixa eu ajeitar vocês aqui. É uma figueira. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e vendo de longe uma figueira. Ele não achou que era outra coisa, é uma figueira. Não, tô vendo, é uma figueira. Mas o que faz uma figueira ser uma figueira? Ela dá figos. E quando ele se aproxima da figueira, o que ele encontra? Folhas e não figos. Ele encontra folhas e não frutos. Então, existem pessoas que não dão frutos, não produzem bons frutos, não produzem frutos dignos de arrependimento. E o que aconteceu? O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira. Muitos estão enganados e enganando. Muitos estão tendo uma aparência de que são cristãos, de que são discípulos, de que são seguidores. Porque sim, é muito fácil a gente ter uma aparência, a gente colocar uma máscara, a gente ser um personagem, falar como os crentes falam, se comportar como os crentes se comportam, ir na igreja, ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende, cada igreja tem um horário de culto, tem um tempo de culto. É como se tu fosse uma figueira. Mas qual é o teu fruto? O Espírito Santo está trabalhando no teu coração? O Espírito Santo reina? De perto é que tu vai conhecer. De perto tu vai saber se tem fruto. E foi o que aconteceu. Ele não achou nada. Jesus não achou nada, a não ser folhas. E aí Jesus amaldiçoou a figueira. E olha que forte, os discípulos ouviram isto. Quer dizer,
Eles prestaram atenção. Então, nós também devemos prestar atenção. Nós somos chamados a dar frutos. Se a gente não der fruto... Vamos continuar. 15. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Então aqui eu tenho que parar. Jesus expulsou. Então, a figueira não deu frutos, mas o Senhor Jesus, quando chegou no templo, já começou a agir, né? E qual foi, vamos dizer assim, o primeiro fruto, a primeira ação do Senhor Jesus? Ele expulsou os que ali vendiam e compravam. Quando é que tu lembra desse verbo expulsou? O demônio, Satanás, o espírito imundo, o espírito mudo, o espírito surdo, o espírito que dava gagueira, o espírito que fazia o Gerazeno, Gadareno viver lá no meio dos túmulos, lembra? Então ele expulsa, ele repreende, ele manda embora, sai, né? Arreda Satanás, vai embora Satanás. Quer dizer, o verbo é o mesmo. Começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Aí tu vai dizer, então a gente não pode comprar e vender. Não, no templo. Tu não pode transformar a casa de Deus ou as coisas de Deus, tudo que tem a ver com Deus, em lucro. Os vendilhões do templo, né? As traduções mais antigas falavam isso. Quer dizer, se apropriam do que é santo para lucrar. Então, primeira coisa que Jesus faz, expulsou os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Aí aqui tu vai ver assim, ele derrubou as mesas dos cambistas, derrubou o sistema, porque aqui nesse dos cambistas tem a questão de que vinha gente de vários lugares e tinha que trocar o dinheiro. E nessa troca, lucro, né? Então ele derrubou esse sistema. Vai acompanhando. E aí vem, proibiu de carregar algum objeto. Tu lembra quando a gente estudou no Pentateuco que os levitas, eles eram encarregados do serviço das cargas? Eles tinham que carregar. E aí eu falei, que a gente estudou, né? E eu falei para vocês que isso era um tipo do Senhor Jesus, porque ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cansados de carregar seus fardos, seus pesos, suas cargas pesadas. Então, o que está sendo dito aqui? Ó? Ele proibiu eles de carregar qualquer objeto dentro do templo. Jesus veio para que a gente descanse, para que a gente encontre o repouso, para que a gente encontre a salvação nele. Ele entrou em Jerusalém, né, num jumentinho. Então, tudo isso é simbólico. Por quê? Porque os fariseus, eles colocavam fardos sobre o povo. O povo estava sobrecarregado. E aqui, claro, o literal, o objeto daqui é que eles estavam carregando coisa para lá e para cá. Estavam fazendo obras, estavam fazendo mudanças, trocas, coisas, né? Para que tu carrega? Tu tá levando, tu tá trazendo. Tudo isso simboliza a ação humana. Essa mistura. Lembra que Jesus falou? Presta atenção, toma cuidado, te atenta, abre os olhos. Contra o fermento dos fariseus e dos herodianos. Então essa coisa de carregar para lá e para cá simboliza tudo isso. Que a gente continua
com o ensinamento da figueira, que é uma aparência. Tu tá no templo, tu tá na casa de Deus, mas o que tu tá fazendo? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada de adoração, de louvor, de reverência, de espiritual, não. É só humano, é só dinheiro, é só poder, é só religião, religiosidade, sistema, ritual. Vamos continuar. Também os ensinava e dizia: não é isto que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isto e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Então, tu imagina que confusão, né? Que, meu pai gostava dessa palavra, que tendel, né? Que aconteceu aí, porque Jesus entra no templo com a autoridade do Filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas ele é humano, ele está limitado a um humano, a um ser humano. Então, da onde vem as autoridades para fazer tudo isso? A força, né? O poder, a iniciativa, a coragem. A gente pensa assim, imagina o que passou na mente do Senhor Jesus diante de tudo isso. E lembra que ele foi primeiro dar uma espiada, né? E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12, que a gente leu no 11. Então, é como assim, ó, se Jesus tivesse premeditado, planejado, visto direitinho o que estava errado, quem que estava fazendo, e foi lá e expulsou, derrubou e proibiu. 3 ações muito fortes, muito sérias, muito contundentes, né? Que muitos dizem que, Jesus, que tem outra passagem que fala que ele usou um chicote lá, né? Então, assim, aqui em Marcos a gente não vê essa parte, mas fala bem claro, ó, expulsou, derrubou e proibiu. No nome de Jesus, na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, que o próprio Deus deu para ele. E aí, ninguém fez nada. E aí, por causa disso, eles queriam matar Jesus. Mas ele tinha razão. A casa de Deus é casa de oração. É um lugar de salvação, de santidade. E eles estavam fazendo o quê? Um covil de salteadores. Isso quer dizer roubo. Isso quer dizer furto. Isso quer dizer avareza, ganância. Quer dizer pecado, impureza, maldade. 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Olha então, no 14 Jesus disse: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E aí no 21 Pedro diz: eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Então, o que o Senhor Jesus falou aconteceu. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então, vou parar aqui um pouquinho. O que acontece? Eles ficaram chocados, né? Que a figueira secou. Que a maldição, né? A palavra que o Senhor Jesus lançou contra a figueira aconteceu. Porque tu não pode esquecer de uma coisa. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Tu lembra quando que a gente leu essa outra passagem, assim, esse outro trecho?
Jesus, na tentação, no deserto, ele teve fome. E aí vem Satanás, em Mateus 4. Jesus teve fome. E naquela ocasião ele resistiu com a palavra de Deus contra Satanás. Satanás se retirou. Os anjos serviram Jesus. Agora aqui tu tá vendo, ó, Jesus teve fome. E ele foi procurar o que comer e não encontrou. Tu tá entendendo? Então quando ele busca e não encontra, vai sobrar para quem não fez a sua parte. Lembra dos 5, do 2 e do 1, dos talentos? Aquele que enterrou, perdeu. Então, a figueira não produziu frutos. Jesus estava com fome. Ela não alimentou Jesus. Foi amaldiçoada. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, se somos de Deus, se somos de Jesus, temos que produzir frutos. Nós devemos entender que é isso que cabe a nós, produzir frutos. Não é para enterrar o talento, não é para negociar, é para multiplicar. A semente que caiu na boa terra, ela frutificou, ela multiplicou. A 30, 60 e a 100 por 1. Então, a esterilidade é uma maldição. A multiplicação é uma bênção. E Pedro lembra disso. Pedro lembrou. E aí Jesus disse que tu tem que ter fé em Deus. Tu tem que ter fé. Porque tudo que tu pedir em oração, creia que tu já recebeu. Aí ele já dá uma lição aqui para os discípulos e para nós. Quando tu tá orando, tu tá falando com o Deus Todo-Poderoso, com o Pai Eterno. Então tu tem que chegar, quem chega, tem que chegar com fé. Mas aqui tem um segredo. 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então, tudo que tu pedir em oração, tudo é tudo. Quando estiverem orando, então, o estar orando não é uma opção, não é uma exceção, é uma regra, é uma disciplina espiritual. Quando vocês estiverem orando, então tu tem que orar. Jesus dá o exemplo para nós, ele estava sempre orando. Orava de madrugada, orava de manhã, orava no fim do dia, orava, abençoava, intercedia, conversava com o Pai. Então, quando nós estivermos orando, nós temos que perdoar para sermos perdoados. Nós temos que lembrar. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, pedir para o Espírito Santo nos lembrar se a gente está com alguma coisa contra alguém. Tu precisa liberar perdão para alguém. Antes daquela oração, pede para Deus abençoar. Ora por aquela pessoa. Entrega aquela pessoa para Jesus. Coloca aquela pessoa diante de Deus. Perdoem para serem perdoados. E aqui, o pai de vocês. Então, se tu tem um pai, é porque tu é filho. Se tu é filho, se tu é filha, tu tem que obedecer teu pai. E o pai, ele quer que tu perdoe. Então, se tu perdoa, tu te parece com o Pai, porque o Pai nos perdoa. O Pai mandou Jesus. E Ele perdoou todos os nossos pecados, e nos salvou, e nos deu vida, e vida eterna. Então, o Pai de vocês, nós precisamos entender que se nós não perdoarmos o nosso semelhante, o próximo, o nosso Pai que está nos céus não nos perdoará.
E aí não vai funcionar, a tua oração não vai sair do quarto, não vai sair do teto, não vai passar do teto. Tu não vai ter a vitória, a bênção daquela oração. Ah, mas eu tenho muita fé. Mas Jesus está dizendo, não basta só ter fé. Tu vai ter que ter um coração limpo, puro. Tu não pode ter algo contra alguém. Falta de perdão atrapalha, interrompe a oração. 27. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro. Aí eu tenho que destacar aqui, ó. Principais sacerdotes, escribas e anciãos. As autoridades religiosas da época, os religiosos da época, aqueles que mandavam, aqueles que controlavam, aqueles que eram os líderes, os importantes, os reconhecidos, os que sabiam, os que estavam num patamar superior ao povo. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhes deu essa autoridade para fazer isso? Então tu entende que isso tem a ver com o expulsar, o derrubar e o proibir de carregar no templo. A situação da figueira ali está entre esses dois assuntos. Porque eles eram estas figueiras que aparentavam ser figueiras, mas que quando Jesus com fome chega perto, não encontra fruto, não encontra figo. E o figo é uma fruta doce, abençoada, completa, perfeita, que alimenta, né? Então, Jesus não encontrou figos, não encontrou frutos. Tu tá entendendo a conexão? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então, por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Olha só. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Então aqui, Jesus, como a gente diz, deu um nó neles, né? Eles chegaram, com que autoridade você faz essas coisas? Porque sim, Jesus teve muita autoridade, muito poder, muita coragem, muita ousadia, né? Para fazer tudo isso, para expulsar, para derrubar. E aí eles não puderam fazer nada por causa da multidão, que a multidão estava maravilhada, né? No 18. Aí passa o tempo. E aí o que eles perguntam? Com que autoridade tu faz? Tipo assim, quem que tu pensa que tu é? Né? É mais ou menos isso que eles estão perguntando aqui. E aí Jesus joga a pergunta para eles, falando sobre a autoridade de João. Eles queriam saber com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo. E aí ele pergunta: tá, e João? Por que vocês estão duvidando de mim? Por que vocês aceitaram João? E aí é exposto por que eles temiam a João. Ó, eles estavam entre ser do céu, quer dizer, era verdadeiro, e se fosse dos homens, quer dizer, se eles desacreditassem em João, né, o povo que cria em João, que ouvia João, que seguia João até o deserto, que eram batizados por João, que identificavam João como Elias, iam apedrejar, iam fazer uma confusão contra eles. Então eles acharam por bem ficar calados, né? E aí dizem: não sabemos. E aí Jesus fala: então eu também não vou dizer para vocês com que autoridade. Porque o que acontece? Não adiantava o que Jesus falasse, porque é por fé. Eles não tinham fé em Jesus. Eles desprezavam o Senhor Jesus. Eles queriam que aquele sistema religioso continuasse, porque eles lucravam com aquele sistema.
religioso. E todo este capítulo, ele está unido, porque Jesus está chegando com humildade em Jerusalém, a questão da figueira sem frutos, a limpeza, a purificação do templo, e eles sabem que eles estão errados, porque essa figueira sem frutos são os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, os saduceus. A figueira simboliza Israel, que não estava reconhecendo o Senhor Jesus.